O deputado federal Bibo Nunes anunciou na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal por participação em atividade político-partidária vedada pela Constituição. O deputado reconheceu que os pedidos de impeachment de ministros do Supremo não são sequer analisados pelo Senado. Bibo Nunes afirmou: "Infelizmente, o Senado tem demonstrado medo e se ajoelha perante o STF. Espero que tenham o mínimo de dignidade e honra." Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Em outra ocasião, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ok. Grato, digníssima presidente Rosângela Santos, nobres colegas, uma honra estar começando o ano. Semana inaugural dos trabalhos serão muito proveitosos. Eu começo minha atividade parlamentar já pedindo o impeachment da ministra do STF, Carmen Lúcia. Começo firme, começo forte para que se cumpra a Constituição Federal. Artigo 95 da Constituição Federal proíbe que juízes, magistrados participem de vida política partidária. Na semana passada, em São Paulo, a ministra Carmen Lúcia participou junto com cerca de 30 mulheres, lideranças de esquerda, entre elas a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, líder do Movimento Sem Teto, líder da instituição Marielle Franco, um movimento de esquerda. Aí eu me pergunto, qual é o sentido de uma ministra do STF participar de uma reunião de esquilate político-partidária? Incorreu em crime. E eu vou pedir um parecer da Procuradoria-Geral da República, vou encaminhar o pedido de impeachment para o presidente do Senado, porque eu estou com a razão. E eu não tenho medo de poder algum. Eu estou aqui para representar a justiça e o povo brasileiro quer seriedade. Mas infelizmente, o Senado tem mostrado medo e se ajoelha para o STF. Espero que tenha um mínimo de dignidade e honra para levarem adiante esse pedido de impeachment, porque artigo 95, atenção você de todo o Brasil, artigo 95 proíbe, é crime se um magistrado participar de atividade político-partidária. Entenderam? Na semana passada, no apartamento da esquerdista Marta Suplicy,
com cerca de 30 lideranças de esquerda, lá estava a ministra do STF, Carmen Lúcia, que se retirou quando não concordou com o apoio ao aborto. Qual é o sentido? Não admito e tem que ser punida a devida ministra. Assim como querem punir a todo momento o presidente Bolsonaro. Por qualquer coisinha é motivo para pedir punição e impeachment. Eu tenho todo fundamento para pedir o impeachment da ministra Carmen Lúcia. E a imprensa, que também não se acovarde. Eu sou jornalista e sei o que é notícia. Estarei entrando em loco, ao vivo, com o pedido de impeachment da ministra Carmen Lúcia, que desrespeitou o artigo 95, comparecendo à reunião político-partidária. E isso é crime. Grato, digníssima presidente Rosângela Santos. Foi uma honra. Que a atenção de todos, porque alguns pronunciamentos já foram feitos nessa casa, deputada Rosângela, que levaram o mundo político do país a refletir sobre o pronunciamento. Nós temos a segurança garantida na Constituição pelo artigo 53 da inviolabilidade em opiniões, palavras e votos. Palavras ditas nesse plenário precisam ser respeitadas. E hoje eu me dirijo ao evento de ontem. Ao evento de ontem que no dia anterior também recebeu palavras dos presidentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, quando todos propagaram a liberdade. E ontem o nosso presidente Bolsonaro, nesta casa, falou sobre a importância da liberdade, falou sobre a importância do respeito à Constituição. E o que nós estamos vendo no dia a dia é que alguns magistrados do Supremo Tribunal Federal, alguns togados que se acham semideuses ou até mesmo acima de deuses, estão rotineiramente rasgando as páginas da Constituição Federal. Isto é um absurdo. Vossas Excelências, eu me dirijo aos ministros que usam e abusam desse direito, desse poder que se acham ungidos. Vossas Excelências não estão acima de Deus e não estão acima da Constituição brasileira. Vossas Excelências não foram eleitos pela população. Vossas Excelências foram ungidos para trabalharem, fizeram juramento e devem cumprir sim a Constituição. E, infelizmente, continuam rasgando a Constituição, chegando ao ponto absurdo de uma ministra, como falou aqui o deputado Bibo Nunes, uma das ministras fazer parte de uma reunião política. Que absurdo é esse? E outros também fazem reuniões políticas, às vezes nas noites, nas madrugadas. E o pior de tudo, senhora presidente, deputada Rosângela, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral fez uso da palavra na abertura dos trabalhos desse ano e acusou, ele fez um pronunciamento acusando o presidente da República, julgando o presidente da República, só faltou dizer qual era a pena a ser aplicada. Então, desde quando, no direito romano, no direito internacional, um juiz, um magistrado opina fora dos autos? Que absurdo é esse, meus senhores, minhas senhoras? Que país é esse que nós temos nesse nosso Brasil, com essa situação de desrespeito cometida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal? Não todos, mas aqueles que estão cometendo o desrespeito sabem muito bem. Então, nos preocupa isso daí. Eu estou fazendo esse pronunciamento, eu sei que vai ter repercussão, mas eu estou pouco me lixando. Eu quero mais é que a democracia brasileira seja fortalecida, porque estamos cansados de sermos chamados de um país de brincadeira, um país que a lei vai pegar ou não vai pegar. Não é possível que nós continuemos com a situação desse jeito. É um desafio, sim. Eu fiquei muito triste quando depois ouvi algumas palavras aqui, depois do presidente falar. Outros falaram também sobre liberdade, sobre democracia, sobre respeito à Constituição. É muito papo, nós queremos é a prática. O Brasil exige isso. Essa é a casa da política. Aqui as discussões políticas precisam acontecer. Esse é o meu desabafo e o Brasil merece sim muito mais do que esses pequenos representantes do Poder Judiciário que estão se imbuindo de serem os grandes mentores de uma democracia. Lamentável isso daí. Senhora presidente, muito obrigado. Gostaria de pedir que as nossas palavras tivessem eco nessa casa, principalmente na Voz do Brasil. O brasileiro do interior vai ouvir isso daí na rádio. Muito obrigado. Obrigada, deputado.